pessoal, sou Tadeu da Ponte, coordenador do vestibular dos processos seletivos para graduação aqui do INSPER, e eu gravei esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas que estão chegando sobre o vestibular online que está sendo realizado e nós aplicamos no último domingo, dia 19, as provas da primeira fase. Bom, as dúvidas que eu tenho recebido aqui, elas são relacionadas a diversos temas, mas as perguntas que eu acho que são mais hot topics aqui, os tópicos mais frequentes, né, das dúvidas que a gente recebe, tem a ver com a experiência da prova, com a comparação que é normal que os candidatos façam com o modelo presencial de prova, né, em que você tem que fazer todas as questões. É um modelo diferente quando a prova é presencial do online. Então, algumas perguntas sobre esse assunto, né? E eu vou inicialmente explicar duas delas. O que acontece quando se perde uma questão, o que é perder uma questão e como é que é calculada a nota, como é que é calculada a proficiência de cada um dos alunos, né? Como vocês bem sabem, desde 2008, o INSPER utiliza a teoria de resposta ao item como um método para gerar escala de proficiência para a nota do vestibular. Então, aqui no INSPER, a gente não conta acertos, né? O que importa não é a contagem de acertos, e sim a proficiência, ou seja, o resultado que mede o conhecimento da pessoa em uma escala. A gente costuma dizer, né, que você colocar numa escala é que nem uma escala de medida de qualquer outra coisa. Por exemplo, quilos, né? Quilograma é uma escala de medida. Eu posso medir com quilograma, por exemplo, a capacidade de levantar peso de uma pessoa, de um atleta olímpico. Então, quantos quilos um atleta consegue levantar? 100 quilos, 120 quilos, 130 quilos? Eu coloco em uma escala. E aí é claro que se eu dou para esse atleta que consegue levantar 120 quilos, pesos de menos de 120 quilos, ele consegue. Se eu der 140, 150, se a capacidade máxima dele é 120, ele não vai conseguir. A TRI funciona da mesma maneira. Cada questão é como se fosse um peso que o seu cérebro está tentando levantar, está tentando resolver. E aquelas questões que estão além da sua proficiência são aquelas que você não consegue resolver, aquelas que estão aquém são aquelas que você consegue. E aí, usando, né, todo o modelo matemático que está por trás, que é referência, utilizado em todos os testes internacionais, né, de referência, a gente consegue estimar com muita precisão qual que é a proficiência de cada um. Bom, no vestibular presencial, perder uma questão significa errar. Né? Passei errado no gabarito, não marquei a bolinha, deixei em branco, etc. Errei. É considerado um erro. No vestibular online, perder a questão significa eu não tive a condição de responder aquela questão. E quando que isso acontece? Quando, por segurança, o sistema impede que você responda a questão no caso de uma desconexão ou de uma saída do browser de segurança. Então, se você está fazendo a prova, o seu computador se desconecta dos servidores lá da primeira escolha que estavam fazendo essa aplicação, é considerado uma desconexão, e quando desconecta, aquela questão ela fica inválida, você não pode responder, porque o sistema não tem mais a clareza de que você está fazendo a prova dentro do ambiente seguro. Por que isso é importante, né? Você que é um candidato legítimo e bem intencionado, você se aborrece com isso, e eu entendo perfeitamente. Mas você tem que considerar que pode ter pessoas mal intencionadas que vão se desconectar propositalmente, aproveitar o tempo de conexão para consultar uma informação, e aí vão fazer a questão de maneira ilegítima. Então, o sistema foi todo desenhado, preparado para, no caso de qualquer instabilidade, de qualquer perda de conexão, é como se você estivesse no vestibular presencial e por um momento o fiscal não consegue mais monitorar a sua sala, né? Então aquele momento ali é um momento inválido, né? Se tem pessoas que começam a partir dali ter oportunidade de fraudar a prova. E é isso que você, candidato que é legítimo, que está concorrendo legitimamente com o seu conhecimento, não quer, né? Então eu vou explicar como é que é calculada a nota para ficar bem claro para vocês essa questão do perder a questão, ou seja, a questão é como se ela não existisse para você no vestibular online quando isso acontece. Bom, em primeiro lugar, né, eu não sei se todo mundo tem essa clareza, mas a prova online, evidentemente, ela não é uma prova igual para todo mundo,
né? É uma prova que se faz com um grande banco de questões, tem muitas questões. A primeira escolha, que é a empresa que fez essa aplicação para o INSPER, tem um algoritmo que calibra dinamicamente essas questões elas nunca foram aplicadas, elas são inéditas como em qualquer vestibular. No entanto, ao longo da aplicação, com as próprias respostas que todo mundo vai dando e alimentando o banco de itens, a primeira escolha vai fazendo uma calibração dinâmica, ou seja, ela vai fazendo uma prova diferente para cada candidato, mas todas essas provas com o mesmo nível de dificuldade. Todo mundo faz uma prova, a gente chama isso, né, na área de avaliação, de um conjunto balanceado de questões, né? Está balanceado, todo mundo faz uma prova com igual dificuldade. Bom, feita a prova de cada um, então o candidato Tadeu foi lá, fez uma prova que extraiu essas questões do banco. Bom, essas questões têm uma dificuldade comparável com o candidato Fernando, a candidata Tatiana, a candidata Sofia, o candidato Paulo, enfim, o candidato Leonardo, a candidata Patrícia, tem milhares de candidatos, cada um fez uma prova diferente. E como é que a gente tem certeza que todo mundo vai ser avaliado por uma métrica igual? Porque a escala de avaliação que se faz com a teoria de resposta ao item é igual para todos. E é importante eu destacar para vocês que essa escala ela é utilizada para aferir a proficiência de cada um apenas com as questões que a pessoa respondeu. Aquilo que ela não teve oportunidade de responder, o sistema não deixou, não é um erro. Perceba, é diferente do vestibular presencial. Quando você está com um caderno no vestibular presencial, o gabarito, você deixa de marcar uma bolinha, você que não quis responder. No vestibular online, se por segurança o sistema impediu que você respondesse uma questão, é como se ela não existisse para você, né? É uma questão que você não teve como responder, então você não pode ser prejudicado por isso. Cada área de conhecimento aqui no INSPER a gente avalia com 25 questões. Por quê? Porque 25 é mais do que suficiente para a gente conseguir apurar com precisão a proficiência de cada um, né? Então, se eu quero saber a capacidade de levantar peso de uma pessoa, eu não preciso dar um peso desde 1 kg até 300 para a pessoa levantar. Se eu acho que é por volta de 80, né, se todos os meus atletas levantam ali de uma média de 70 até 100 quilos, eu posso dar peso de 60, 65, 70, 75, intervalo, né? E a gente sabe qual que é a proficiência, a faixa de proficiência dos candidatos que costumeiramente ao longo dos anos entram no INSPER. Então a gente coloca questões nessa faixa para avaliar bem essa faixa de proficiência. Cada um faz mais do que o suficiente para ser avaliado, faz 25 questões, de forma que se você perder 2, 3, 4, 5 questões, se você fez 20 questões das que foram apresentadas, você foi muito bem avaliado. Vocês podem comparar, muitos vestibulares fazem 10 questões em cada área, 12 questões em cada área. O INSPER aplica 25, então tem uma margem mais do que suficiente de segurança para avaliar todo mundo muito bem. E só um comentário, né? Sou matemático, muitos de vocês sabem, vocês que estudaram matemática para prestar o vestibular do INSPER, sabem que se a gente pegar um conjunto grande, né, e fizer subconjuntos de 25 desse conjunto, ou seja, uma conta de combinatória, né, combinação, quantas combinações a gente pode fazer do banco de itens para fazer a prova de cada candidato, né? No banco de itens que a gente utilizou aqui no vestibular do INSPER, dá 58 quatrodecilhões. Quase 6 vezes 10 a 46, acho que aproximadamente, né? Então tem essas quase infinitas combinações de seleção de 25 questões que eu posso fazer para cada um. De todas essas 58 quatrodecilhões, existem algumas milhões, talvez bilhões, que são escolhas que são provas diferentes para cada candidato, mas todas com o mesmo nível de dificuldade. Então esse algoritmo é perfeitamente possível de ser feito e ele assegura a justiça do teste para todos vocês. Muito bem, pessoal. Um candidato, né, vamos imaginar agora, vamos enumerar aqui as questões de 01 até 25, as questões que o algoritmo selecionou para o candidato Tadeu na hora da prova. Tadeu estava fazendo a prova e a questão 5, Tadeu não conseguiu responder, a questão 10, Tadeu não conseguiu responder e a 16 também não. Por quê? Porque na 5 a internet de Tadeu falhou, na 10, Tadeu deu
um tapa ali numa tecla qualquer, fechou o browser e ele reabre, né, numa tela amarela ali, e fala, olha, você saiu do browser, não pode, aquela questão 10 você perdeu, se isso aconteceu, né? E na 16, Tadeu chutou a tomada, desligou o computador, perdeu a questão de novo, Tadeu perdeu 3 questões, não pôde responder. O INSPER não sabe se o Tadeu conhece, tem o conhecimento, sabe ou não as questões 5, 10 ou 16, então elas não podem ser utilizadas para avaliação dele, né? Como é que a TRI vai fazer nesse caso? Vai estimar a proficiência de Tadeu. Estimar a proficiência é um nome técnico, né? Apurar o resultado, calcular o resultado do Tadeu com as 22 questões que ele respondeu. Ah, e se o Joaquim fez 20? Não tem problema. 20, 22 são suficientes para que as proficiências sejam obtidas com uma precisão muito grande, de forma que a classificação possa ser muito justa, que haja uma discriminação no sentido estatístico muito adequada do teste, né? Então, as 3 questões não respondidas, elas não ajudam e nem prejudicam, só valem as questões que o candidato fez. Não é considerado um erro a questão que a pessoa não pôde responder. De todas as centenas de questões que foram utilizadas no banco de itens, nas informações que chegaram, nas dúvidas que chegaram, nós tivemos uma questão que estava faltando um negrito em uma palavra, nós averiguamos isso, e essa questão também não foi considerada nem certa nem errada, é como se as pessoas que foram expostas a essa questão não a tivessem, né? A questão foi anulada. E essa anulação é comum nos vestibulares, acontece, né, de você ter alguma falha numa questão e de vez em quando você anula, por isso que você não pode aplicar 5 questões no vestibular para cada candidato, tem que ter 50, 100, 70, tem que ter um número grande, e pelo menos 25, 20, 25 por área, para conseguir, se for o caso, como é o do INSPER, fazer a proficiência, né, rodar o resultado com precisão, com TRI, se for necessário calcular dessa forma. Pessoal, voltando aqui às dúvidas, né? Então, o que acontece quando se perde uma questão e como a nota é calculada, eu já expliquei aí com os gráficos, com a TRI, né? Por que não voltar questão? Bom, se você faz uma prova de 3 horas e meia, você pode precisar ir ao banheiro. Se você pode pausar, né, é permitido que você saia da frente do computador em algum momento. Se você puder sair e depois voltar em questão, você é candidato legítimo e honesto, né, preparado para aderir ao Código de Ética e Conduta do INSPER, né, ser uma pessoa íntegra, com honestidade intelectual, você não vai ir ao banheiro para consultar e colar no vestibular. Mas pode ter gente que vai, né, e essa pessoa não pode passar na sua frente. Então, para permitir que as pessoas possam dar pausa, não é possível votar a questão. Por que ficar 3 minutos em cada questão, né? Porque é outro atributo de segurança, né? A gente sabe, assim, as pessoas que estão aqui fazendo vestibular online dessa vez são as mesmas que fizeram os 40 vestibulares presenciais antes, né? Então a gente tem alguma experiência com isso, conhece também o Enem, outros vestibulares, e sabe como que operam quadrilhas especializadas em fraudar exames, né? São organizações criminosas que tentam fazer com que as pessoas passem sem ter conhecimento de maneira ilegítima. E essas quadrilhas infiltram pessoas nos exames para conseguir o conteúdo do teste. Para evitar que isso aconteça, o tempo mínimo por questão, como o tempo do INSPER sempre foi um tempo folgado, um tempo maior do que... na prova presencial, há anos que a gente faz assim, há anos que as pessoas saem antes do tempo, o INSPER não é uma instituição que pressiona as pessoas de tempo, então colocar o tempo mínimo não foi um problema para a gente. Tanto é que a grande maioria não precisou do tempo total, né, na prova da linguagem matemática, não precisou dos 210 minutos para resolver tudo. As pessoas deram conta a menos que os 210 minutos, então isso não foi um problema. Pessoal, vou chegar na questão 5 agora, o que são as interpelações orais nessas entrevistas de validação da primeira fase. Bom, além de todos esses recursos de segurança, monitoramento por vídeo, áudio, inteligência artificial, detectação de padrão, 3 minutos, não sei o quê, o INSPER quer ter certeza que um candidato legítimo está tendo seu resultado válido para ingressar no vestibular. Então, todo mundo que tem nota suficiente para ser aprovado para a segunda fase vai passar por uma entrevista, está passando, começamos ontem, com professores. Essa entrevista está sendo concentrada na área de matemática e esses professores de matemática estão
fazendo uma interpelação. O que é interpelar? Né? Interpelar é questionar, é arguir, né, a pessoa em relação ao conhecimento dela. Então, as questões que a pessoa respondeu, né, que dão evidência ali da proficiência dela na prova, nosso algoritmo selecionou para cada pessoa assuntos para os professores perguntarem para esses candidatos, né, que tem nota para ir para a segunda fase, e essas pessoas têm que responder aos professores sobre esses conhecimentos. É um bate-papo tranquilo. Quem fez a prova com o próprio conhecimento, quem fez a prova honestamente, né, não obteve nenhum tipo de ajuda, vai passar por esse bate-papo sem nenhum problema. É uma validação do resultado. Uma pergunta que chegou aqui hoje mesmo. Isso é amostral? Apenas alguns estão indo para essa interpelação oral? Não. Todo mundo que tem nota para ir para a segunda fase, 1.000 pessoas, estão passando por essas interpelações orais. Uma banca aqui, dezenas de professores fazendo isso. O INSPER se preparou muito bem para fazer isso com todos os candidatos que têm nota para ir para a segunda fase. Professor, por que você está falando os que têm nota para ir para a segunda fase? Porque eles não estão aprovados ainda. Só será aprovado para a segunda fase quem tiver a sua nota validada na interpelação oral. Tá certo? Pessoal, mais algumas dúvidas que surgiram aqui. Por que algumas pessoas foram bloqueadas durante a prova? Bom, nosso sistema de monitoramento estava rodando aqui com a inteligência artificial ao vivo na prova, né? Tínhamos uma equipe aqui de mais de 50 técnicos trabalhando nesse monitoramento e pessoas que durante a prova foram flagradas evidentemente, né, pela imagem, pelo seu áudio, desrespeitando alguma regra do edital, seja utilizando fone de ouvido, não podia, né, a gente falou isso muito claramente, qualquer tipo de comunicação ou de aparelho que permita a comunicação não pode. Pessoas que foram flagradas com caderno, fazendo rascunho no papel, utilizando lápis, não pode, né? Pessoas que foram flagradas com o celular, pessoas que tiveram o som de comunicação ali evidente, né? As pessoas estavam sendo monitoradas pelas imagens e áudios. Então, se teve sinal de comunicação, a pessoa foi bloqueada mesmo durante a prova, porque está eliminado, está regra do edital, né? Não tem discussão. No vestibular presencial também é assim, não sei porque há surpresa nisso, né? O pessoal mandou isso, mas por que foi eliminado e tal? Vestibular presencial é a mesma coisa, pessoal. Você está na sala do vestibular presencial, você está com o celular no bolso, não guardou no saquinho, é eliminado. Ah, mas eu nem estava consultando, não importa, é a regra, né? A regra de vestibular, ela é muito, muito clara, muito, muito específica, tem que cumprir. Poxa, não li o edital. Gente, lamento, né? Vocês estão aqui para entrar no ensino superior, está fazendo um vestibular que é totalmente novo e você nem lê esse novo edital, você tem que se preparar melhor para isso, né? Lê melhor, se prepara, você pode voltar a prestar o INSPER no próximo vestibular. Quem não foi convocado para as interpelações orais pode ainda ser chamado? Infelizmente não, pessoal. Somente foi convocado para as interpelações orais quem tem nota para ir para a segunda fase e até algumas pessoas um pouquinho a mais, né? Quem ficou empatado, quase que empatado, né? Porque na TRI não empata, mas quem tem nota ali muito próximo do corte, né, dentro da margem de erro da avaliação, do erro estatístico ali em torno da proficiência, foi convocado também. Por quê? Porque alguém pode ser eliminado ainda na interpelação oral e aí tem gente suficiente para ser convocado de acordo com as quantidades do edital. Quem foi convocado para a interpelação oral está garantido na segunda fase? Não. Você pode não conseguir demonstrar o seu conhecimento para o professor. Essa é a única coisa que elimina? Possivelmente não. O INSPER vai fazer uma análise muito criteriosa, né, vai revisar muito bem esses dados de alguém que não tiver muito consistente ali com as suas respostas. Lembrando que, além do monitoramento que aconteceu ao vivo, né, pelas imagens e pelo áudio, né, capturado durante o teste, tem uma equipe de técnicos também fazendo uma auditoria ao longo dessa semana de todas as imagens e áudios. Então, alguém que não foi bloqueado na hora da prova está livre de ser pego? Puxa, eu estava de fone e eles não viram, não me bloquearam. Pode acontecer um monitoramento ao vivo, com quase 2.000 pessoas fazendo prova. É difícil, né, de pegar todo mundo, mas os dados de todos os candidatos estão sendo averiguados detalhadamente ao longo dessa semana, em paralelo com as interpelações orais. Interpelações orais, interação síncrona, professor-candidato, professor da banca do INSPER candidato, e análise dos dados de monitoramento, conforme previsto em edital, conforme previsto na política de privacidade da prova, etc., estão sendo verificados por uma equipe técnica especializada nisso, né?
Então, o que mais pode fazer uma pessoa ainda ser desclassificada? Se nesses dados justamente foi encontrada alguma evidência de descumprimento de regra do edital. Então, ao vivo não viu ali, a pessoa estava com um fone pequenininho, mas na verificação agora percebe que estava com fone. Vai ser desclassificado. Tem uma denúncia com prova, né? Alguém denunciou uma pessoa que eventualmente estava fraudando e mandou uma prova, né? uma evidência física, né? Digital que seja, mas física, material dessa fraude. Pode acontecer. Então, a gente teve já algumas comunicações nesse sentido, né, de gente acusando, mas eu soube de alguém que colou. Se tiver e houver uma denúncia e tiver evidência disso, a pessoa pode ser eliminada. O vestibular online é a mesma coisa que o vestibular presencial, não é porque é online que o resultado vai deixar de ser validado, vai deixar de ter essa preocupação, tá certo? Pessoal, espero ter esclarecido as dúvidas principais até aqui. Aquilo que for surgindo, a gente pode fazer outras mensagens como essa, a gente pode conversar de outra forma. Né? Eu não fiz essa interação de maneira síncrona, né? Uma live como a gente tem hábito de fazer aqui no INSPER, dessa vez porque vocês podem imaginar, a minha atenção está muito voltada a toda essa apuração do processo, né? Toda essa finalização aí dos resultados da primeira fase, mas eu espero ter esclarecido e desejo uma boa sorte a todos. Um grande abraço, tchau, tchau.